Meu namorado me levou a um restaurante chique e se ajoelhou com uma caixinha de anel, mas quando eu disse sim ele abriu e dentro havia apenas um bilhete dizendo: "Você caiu numa pegadinha." Eu, 24 anos, e meu namorado Andrew de 26, estamos juntos há 5 anos. Nos conhecemos naquela festa em casa para a qual minha colega de quarto me arrastou durante meu segundo ano de faculdade. Eu nem queria ir, mas ela insistiu que eu precisava sair mais e parar de ser tão reclusa. De qualquer forma, Andrew estava lá com alguns amigos e era ele quem fazia todo mundo rir com suas histórias e piadas. Começamos a conversar quando fui pegar outra bebida e simplesmente rolou na hora. Andrew sempre foi o cara engraçado do nosso grupo de amigos, sempre fazendo piadas e pregando peças nas pessoas. Quando começamos a namorar, suas pegadinhas eram pequenas e até meio fofas. Ele me mandava em pequenas caças ao tesouro pelo campus que terminavam com um pequeno presente ou um piquenique que ele preparava. Ou ele fingia esquecer meu aniversário só para me surpreender com algo especial depois. Eu nunca me importei muito porque na maioria das vezes suas piadas eram inofensivas e às vezes genuinamente engraçadas. E eu também não sou super séria e ocasionalmente fazia pegadinhas com ele também. Nós fomos morar juntos depois de cerca de 3 anos de namoro. Era um pequeno apartamento de 2 quartos em um bairro decente. O segundo quarto deveria ser um escritório, mas acabou se tornando um depósito para todas as nossas coisas extras. Nós temos economizado para comprar uma casa há cerca de 1 ano e até encontramos uma que nós dois gostamos recentemente. As coisas estavam geralmente boas entre nós, tínhamos as discussões normais que os casais têm, principalmente sobre ele deixar as roupas no chão ou eu usar muita água quente durante meus banhos, mas nada de grave, pelo menos era o que eu pensava. Com o tempo as pegadinhas de Andrew começaram a ficar um pouco mais irritantes, como ele esconder minhas chaves do carro quando eu já estava atrasada para o trabalho ou me dizer que minha mãe tinha ligado com uma emergência quando ela não tinha ligado. Uma vez ele me convenceu de que nosso senhorio estava vendendo o prédio e tínhamos que nos mudar em 2 semanas. Passei dias estressada procurando um lugar novo antes que ele me dissesse que era só uma piada. Fiquei muito brava com ele por essa, mas ele se desculpou e prometeu que não faria algo assim de novo. Mas ele realmente não parou. Ele apenas encontrou novas maneiras de brincar. Às vezes ele se escondia atrás das portas para me assustar quando eu entrava ou colocava sal no meu café em vez de açúcar. Uma vez ele me disse que meu carro havia sido guinchado quando estava apenas estacionado do outro lado do estacionamento. Às vezes eu ficava irritada, mas eu ria porque esse é o jeito dele, sabe? Além disso, ele sempre agia todo magoado se eu ficasse muito chateada com suas pegadinhas dizendo coisas como: "Eu só estava tentando te fazer rir." Ou "Você costumava ter senso de humor." Então eventualmente eu meio que me acostumei, eu acho, mas o que aconteceu há alguns dias ultrapassou todos os limites possíveis e eu ainda estou tentando processar tudo. Começou como um dia totalmente normal, eu estava dormindo e Andrew me acordou por volta das 7 horas, o que era estranho porque ele geralmente dorme até mais tarde nos fins de semana. Ele estava todo animado e me disse para levantar porque ele ia me levar ao spa. Eu estava bem confusa porque não era meu aniversário, nem nosso aniversário de namoro, nem nada de especial, mas eu não ia recusar um dia de spa. Então me arrumei e fomos para um spa muito bom no centro da cidade, aquele que eu sempre quis ir, mas nunca pudemos pagar. Ele pagou por tudo, eu ficava perguntando qual era a ocasião e ele só respondia: "Não posso simplesmente agradar minha namorada às vezes?" Eu estava desconfiada, mas imaginei que talvez ele tivesse recebido um bônus no trabalho ou algo que ainda não tinha me contado. Depois do spa ele disse que tinha feito reservas naquele restaurante chique à beira-mar, o que tem teto de vidro que eu sempre quis experimentar. Nesse ponto eu pensei: ok, definitivamente tem algo acontecendo, mas ele continuou insistindo que era só um dia agradável. O restaurante era incrível, muito mais chique do que qualquer lugar onde já tínhamos ido. O garçom nos trouxe champanhe que Andrew aparentemente havia pré-encomendado. Estava tudo perfeito e comecei a sentir um frio na barriga porque, bem, parecia que talvez isso estivesse levando a algo grande. Durante o jantar conversamos sobre coisas normais no começo. Depois Andrew começou a falar sobre a casa que tínhamos visto, nada sério, apenas fantasiando sobre quais móveis compraríamos e como decoraríamos. Ele mencionou algo sobre transformar um dos quartos em um berçário algum dia, o que me fez corar porque nunca tínhamos realmente falado sobre ter filhos antes. Tudo parecia tão perfeito e pela primeira vez em um tempo senti que talvez realmente estivéssemos dando passos para construir um futuro juntos. Depois que terminamos o prato principal, antes da sobremesa chegar, Andrew ficou com uma expressão séria no rosto. Ele estendeu a mão pela mesa e pegou a minha olhando diretamente nos meus olhos. Então ele se levantou e meu coração literalmente parou. Acho que sabia o que estava prestes a acontecer, mesmo que nunca tivéssemos falado sério sobre casamento antes. Ele se ajoelhou ali mesmo no meio do restaurante. As pessoas nas outras mesas começaram a notar e ficaram em silêncio. Algumas até pegaram seus telefones para gravar. Ele tirou uma pequena caixa de veludo preta do bolso do paletó e começou a fazer um discurso sobre como eu era a mulher mais linda que ele já tinha visto e como ele não conseguia imaginar sua vida sem mim. Ele falou sobre nosso primeiro encontro, sobre como ele soube desde o momento em que me conheceu que eu era especial e como ele queria passar o resto de sua vida comigo. Eu estava chorando naquele momento, não conseguia acreditar que isso estava acontecendo. Ele perguntou: "Você quer se casar comigo, minha princesa?" E eu disse:
Sim, sem nem pensar. O restaurante inteiro irrompeu em aplausos. Um casal mais velho na mesa ao lado estava sorrindo e enxugando as lágrimas. O garçom trouxe mais champanhe por conta da casa e então tudo desabou. Ele abriu a caixa e em vez de um anel havia um pequeno pedaço de papel dobrado. Ele estava sorrindo de um jeito estranho que eu não reconhecia e eu sabia que algo estava errado. Abri o papel e estava escrito nele com a caligrafia dele: "Você caiu numa pegadinha." A expressão no rosto dele enquanto ele começava a rir vai me assombrar para sempre. Ele estava histérico como se fosse a coisa mais engraçada que ele já tinha feito. Amor, isso foi só uma brincadeira. Ele disse ainda rindo. Eu não estou nem um pouco pronto para me casar com você ainda. Você devia ver sua cara agora. O restaurante ficou completamente em silêncio. Eu podia sentir todos olhando para nós, e os garçons não sabiam o que fazer. O casal mais velho que estava sorrindo um minuto atrás agora parecia horrorizado e eu apenas fiquei sentada ali humilhada com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Mas agora não eram mais lágrimas de felicidade. Ele tentou se inclinar para me abraçar como se tudo fosse uma grande piada que nós dois tínhamos combinado. Foi aí que eu o esbofeteei com força. Nunca bati em ninguém na minha vida, mas não consegui me controlar. Minha mão simplesmente se moveu sozinha. Peguei minha bolsa, me levantei e disse a ele: "Acabou seu escroto nojento." Então saí. Tive que chamar um Uber porque ele tinha nos levado até lá. Toda a viagem para casa eu estava soluçando tanto que o motorista perguntou se eu precisava ir para o hospital. Em vez disso eu disse que estava bem, apenas com o coração partido. Ele foi gentil o suficiente para esperar até que eu entrasse no meu prédio antes de ir embora. Quando cheguei em casa fiz uma pequena mala com o essencial e então liguei para minha amiga Lisa e perguntei se eu podia ficar com ela por alguns dias. Ela nem hesitou, apenas me disse para ir imediatamente. Não deixei um bilhete para Andrew. Não achei que ele merecesse um. Ele tem ligado e mandado mensagens sem parar desde então. No começo as mensagens eram como: Amor, foi só uma brincadeira. Não exagere e vamos lá. Você sabe que eu te amo. Eu só não estava pronto para pedir em casamento de verdade ainda. Mas depois ficaram mais desesperadas. Por favor, volte para casa. Me desculpe. Eu não achei que você levaria tão a sério e eu não consigo dormir sem você aqui. Por favor, só fale comigo. Eu não respondi a nenhuma de suas mensagens, apenas continuo revivendo aquele momento na minha cabeça repetidamente. Eu realmente pensei que tínhamos um futuro juntos, estávamos economizando para uma casa, conversamos sobre ter um cachorro, íamos viajar no mês que vem para visitar a família dele, e agora eu não sei o que fazer. Uma parte de mim quer nunca mais vê-lo, mas nós temos um apartamento juntos, contas bancárias compartilhadas e estávamos planejando comprar uma casa. Nossas vidas estão tão interligadas depois de 5 anos. Lisa diz que eu deveria bloquear o número dele e seguir em frente com minha vida, mas não é tão simples. Eu ainda tenho que descobrir o que fazer sobre nosso apartamento, nossas coisas compartilhadas, tudo isso, e uma pequena parte de mim ainda o ama apesar de tudo. Sou babaca por terminar com ele por causa do que ele chama de apenas uma brincadeira? Atualização. Muitos de vocês estão pedindo uma atualização, então aqui está. Primeiro, quero esclarecer algumas confusões dos comentários. Não, eu não sabia da pegadinha de antemão. Alguns de vocês parecem achar que eu poderia estar envolvida, o que é ridículo. Por que eu inventaria algo assim? E sim, o spa e o jantar foram reais. Ele realmente pagou por tudo. Alguns de vocês sugeriram que ele poderia estar planejando um pedido de casamento de verdade, mas amarelou no último minuto e tentou disfarçar como uma piada. Eu pensei nisso também. Mas depois do que aconteceu tenho quase certeza de que não foi o caso. Depois que fiz aquela postagem fiquei na casa de Lisa por alguns dias. Ela foi ótima me deixando chorar no ombro dela e assistir compulsivamente a reality shows de baixa qualidade para tirar isso da minha cabeça. Desliguei meu celular na maior parte do tempo porque não conseguia lidar com as constantes mensagens de Andrew. Quando finalmente liguei de volta tinha 47 chamadas perdidas e mais de 100 mensagens de texto, não só de Andrew, mas também de alguns de nossos amigos em comum perguntando o que aconteceu. Aparentemente Andrew estava dizendo às pessoas que eu reagi exageradamente a uma piada inofensiva e fui embora sem motivo. Isso me deixou tão furiosa que decidi que precisava falar com ele cara a cara e esclarecer as coisas. Então voltei para nosso apartamento, não disse a ele que estava indo, apenas apareci. Ele estava lá ainda de pijama, mesmo sendo à tarde, parecendo que não dormia nem tomava banho há dias. Por uma fração de segundo senti pena dele, mas então lembrei do que ele fez e qualquer simpatia que eu tinha simplesmente evaporou. Eu disse a ele diretamente que tínhamos terminado, disse que não podia ficar com alguém que depois de 5 anos juntos ainda não estava pronto para o casamento e achava engraçado fazer uma piada sobre isso na frente de um restaurante cheio de pessoas. Foi aí que as coisas ficaram feias. No começo ele chorou e implorou para que eu reconsiderasse. Ele disse que me amava mais que tudo e não conseguia imaginar a vida sem mim. Ele prometeu que nunca mais me faria pegadinhas. Então quando percebeu que eu não ia ceder ele ficou com raiva. Eu nunca o tinha visto assim antes. Ele começou a gritar sobre como eu era uma idiota por deixá-lo assim depois de tudo que ele fez por mim. Ele fez um longo discurso sobre como ele me apoiou quando meu pai faleceu. Como ele sempre esteve lá por mim.
Como ele gastou todo aquele dinheiro no dia do spa e no jantar, como se isso de alguma forma compensasse a humilhação. Ele estava me xingando tanto que eu honestamente parei de ouvir em algum momento. A coisa que mais me marcou foi quando ele disse: Não seja uma mesquinha do cara asterisco 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 e esqueça isso. Você sabe que somos felizes juntos e você sabe que ainda me quer? Foi aí que perdi a cabeça. Chamei ele de todos os nomes que consegui pensar e disse exatamente o que achava de suas pegadinhas e seu comportamento infantil. Nós dois estávamos gritando tão alto que nosso vizinho bateu na parede. Isso meio que nos despertou e conseguimos nos acalmar o suficiente para discutir questões práticas. Concordamos que não renovaríamos nosso contrato de aluguel e enquanto isso ele dormiria no quarto de hóspedes. Passei o resto do dia esvaziando um pouco de espaço no quarto de hóspedes para que Andrew pudesse colocar suas coisas lá. Depois entrei online e comecei a procurar apartamentos que eu pudesse pagar sozinha. Nosso contrato de aluguel não vence antes de 4 meses, então idealmente encontraríamos alguém para assumi-lo, mas isso pode ser difícil dado o mercado de aluguel atual. Andrew ainda não está aceitando o término. Durante todo o dia ele ficou tentando falar comigo, dizendo coisas como: Não podemos voltar a ficar juntos? Foi só um pequeno erro que cometi no jantar. Pedimos comida para a viagem e comemos separados, eu no quarto e ele na sala de estar. Ele veio e bateu na porta para perguntar se poderíamos conversar sobre isso como adultos. Eu disse que já tínhamos conversado e não havia mais nada a dizer. E essa é boa. Aparentemente ele contou para a família dele o que aconteceu, mas imagino que ele tenha dado uma versão bem diferente dos fatos. A mãe dele me ligou naquela noite e me atacou por ser egoísta e não saber lidar com uma simples piada. Ela disse que Andrew estava planejando o dia no spa há semanas como um presente especial para mim, o que pode ser verdade, mas não justifica o que aconteceu depois. A ligação terminou com ela me chamando de vagabunda antes de desligar, o que achei irônico vindo de uma mulher que traiu o marido, o pai de Andrew, e achou que ninguém sabia. Depois disso comecei a receber mensagens dos irmãos dele, do pai e até da tia, todos basicamente dizendo a mesma coisa, que eu estava exagerando, que Andrew estava arrasado e que eu deveria dar a ele outra chance. A irmã mais nova dele, de quem eu costumava ser próxima, me enviou uma longa mensagem carregada de culpa sobre como Andrew estava chorando sem parar e não conseguia comer nem dormir. O irmão mais velho dele, de quem eu nunca gostei muito, foi mais direto me chamando de vaca sem coração que estava jogando fora um bom homem por nada. Tentei bloquear os números deles, mas eles continuam encontrando novas maneiras de entrar em contato comigo. A mãe dele até enviou um e-mail para o meu endereço de trabalho. Não faço ideia de como ela conseguiu isso. É exaustivo ter que defender constantemente minha decisão para pessoas que nem estavam lá e não sabem a história completa. Acho que não vai acontecer muita coisa nos próximos dias. Estou focando em vender coisas que não preciso mais, encontrar um novo lugar para morar e resolver a situação do apartamento. Andrew e eu estamos tentando ser civilizados quando precisamos interagir, mas é tenso. Ele fica me olhando com aqueles olhos de cachorrinho triste que costumavam funcionar comigo, mas agora só me deixam com raiva. Também estou lidando com as coisas práticas de desfazer nossas vidas. Felizmente não compartilhávamos todas as nossas finanças, mas temos uma conta poupança conjunta que estávamos usando para a entrada da casa. Vou conversar com o banco amanhã sobre como dividir isso e depois tem todas as coisas que compramos juntos. Vai ser um pesadelo descobrir quem fica com o quê. Obrigada novamente por todo o apoio. Significa muito saber que existem pessoas que não acham que estou exagerando. Atualizarei novamente se algo significativo acontecer. Atualização 2. Tanta coisa aconteceu desde a minha última postagem que nem sei por onde começar. Acho que vou começar pela questão da moradia, que não deu certo de jeito nenhum. A ideia de Andrew dormir no quarto de hóspedes durou uns poucos dias antes de se tornar insuportável. Continuávamos tendo brigas enormes todas as noites. Ele começava tentando se desculpar, depois ficava frustrado quando eu não aceitava, e eventualmente começava a me culpar por arruinar tudo por causa de uma piada. A primeira noite até que foi ok. Ficamos longe um do outro e pensei que talvez pudéssemos fazer funcionar até resolvermos a situação do apartamento. Na segunda noite ele bateu na porta do meu quarto por volta da meia-noite claramente bêbado e tentou me fazer apenas conversar com ele. Me recusei a abrir a porta e ele acabou indo embora. A terceira noite foi a pior. Ele chegou do trabalho mal-humorado batendo portas e resmungando. Quando perguntei qual era o problema dele, ele explodiu dizendo que eu era o problema dele, que eu estava sendo irracional, que eu estava jogando fora 5 anos por um pequeno erro. Tivemos uma briga enorme que terminou com ele jogando um copo na parede, não em mim, mas ainda assim aterrorizante, e eu me trancando no quarto e ligando para Lisa em lágrimas. Depois disso soube que não podia mais ficar ali, não era seguro e definitivamente não era saudável. Lisa se ofereceu para me deixar ficar com ela até que eu pudesse encontrar meu próprio lugar e eu aceitei. No dia seguinte, enquanto Andrew estava no trabalho, peguei o máximo de minhas coisas que consegui colocar no meu carro, roupas, pertences pessoais, algumas coisas de cozinha que eram definitivamente minhas, e fui embora. Deixei um bilhete explicando
para onde eu estava indo e que entraria em contato sobre o apartamento quando ele chegasse em casa. Quando ele chegou em casa e me viu partir, ele ficou furioso e me ligou sem parar por horas. Quando finalmente atendi, ele estava alternando entre chorar e gritar, me acusando de abandoná-lo e roubar coisas do nosso apartamento. Tentei explicar que só peguei o que era meu, mas ele não estava ouvindo. Ele ameaçou denunciar meu carro como roubado, embora esteja só no meu nome, e jogar o resto das minhas coisas na rua se eu não voltasse imediatamente. Acabei ligando para o irmão dele, o único membro da família um tanto razoável, e pedindo que ele fosse ver Andrew porque eu estava preocupada que ele pudesse fazer alguma besteira. O irmão dele concordou felizmente. Mais tarde me mandou uma mensagem dizendo que Andrew estava bem, apenas chateado, e que ele ficaria com ele por um tempo. Toda a situação do apartamento ainda é uma bagunça. A pior coisa que aconteceu desde a minha última atualização foi encontrar a mãe de Andrew no shopping. Eu estava cuidando da minha vida, comprando algumas roupas já que deixei muitas das minhas para trás quando ouvi alguém gritando meu nome. Eu me virei e lá estava ela vindo em minha direção com um olhar de fúria absoluta no rosto. Ela começou a gritar comigo ali mesmo no meio do shopping. As pessoas estavam olhando e eu nunca me senti tão humilhada na minha vida. Ela estava gritando coisas como: Como você pôde fazer isso com meu filho? Você é um ser humano terrível. Ela disse que eu havia arruinado a vida de Andrew e que eu me arrependeria de jogar fora um bom homem. Eu nem tentei me defender, apenas me virei e fui embora, mas ainda podia ouvi-la gritando enquanto eu saía. Um segurança até se aproximou e perguntou se eu precisava de ajuda, o que foi gentil e constrangedor ao mesmo tempo. As mensagens de Andrew, seus amigos e sua família não pararam, elas estão ficando mais desagradáveis também. Recebi mensagens de texto dizendo coisas como: ninguém daria a mínima se você perdesse a vida, você é um desperdício de espaço e uma vaca egocêntrica. Terminar com seu namorado por causa de uma pequena piada. Recebi até algumas mensagens ameaçadoras de números que não reconheço dizendo coisas como que sabem onde eu trabalho e estão me observando. Denunciei isso à polícia, mas eles não pareceram muito preocupados, dizendo que não podiam fazer muito a menos que algo realmente acontecesse. Tento ignorar todas as mensagens, mas às vezes elas realmente me atingem e eu desabo em lágrimas. Lisa tem sido ótima, me abraçando enquanto eu choro e me lembrando de que fiz a coisa certa. Ela até pegou meu telefone por um fim de semana inteiro para que eu pudesse ter um descanso de toda a toxicidade. Toda essa situação também me mostrou quem são meus verdadeiros amigos. Algumas pessoas que eu pensava serem minhas amigas ficaram do lado de Andrew dizendo que eu estava exagerando ou que eu deveria ter dado a ele outra chance. Tenho procurado meu próprio apartamento, mas é difícil encontrar algo que eu possa pagar só com meu salário. Talvez eu tenha que arrumar um colega de quarto, o que não é o ideal, mas é melhor do que ficar com Lisa indefinidamente, ou Deus me livre, voltar para Andrew. Tudo isso ainda parece tão surreal para mim. Se você me dissesse há um mês que eu estaria solteira, morando com uma amiga e lidando com esse tipo de assédio, eu nunca teria acreditado. Andrew e eu estávamos juntos há tanto tempo que eu simplesmente presumi que sempre estaríamos juntos. Eu havia construído todo o meu futuro em torno dessa suposição e agora tenho que começar do zero.